Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, a meia-noite da semana. Nós vamos abordar aqui o trecho de Vaishlach, que poderíamos traduzir como "e deflagrou", porque é exatamente nesse trecho que nós vamos ter, de certa forma, o encerramento, né? Uma closure aqui dessa história de Jacó, e que vai representar realmente o início de um processo de fechamento que tem a ver com lá o início dessa saga toda, de quando Jacó nasce, né? Nasce no ventre da mãe, brigando, disputando com o seu irmão, Esaú, e sai com esse nome, que é um nome que é um engate, né? Ele que sai segurando o tornozelo do irmão e, portanto, ganha o nome de Ekev, que é tornozelo, e Yaakov, aquele que segura no tornozelo. Nesse trecho que nós vamos ver agora, ele deflagra o processo de volta à sua casa, mas principalmente de volta àquela questão mal resolvida, onde havia uma situação por ser fechada e que vai ser, digamos assim, resolvida nesse nosso trecho. E ele... temos toda uma narrativa que é o medo, né, de reencontrar esse irmão, ele que deixou o irmão, fugiu do irmão e deixou a situação totalmente pendente, com medo de que o irmão viesse até a matá-lo, né, por conta da traição, de tudo que ele havia realizado, e agora ele tem que se confrontar. É um trecho onde esse confronto vai oferecer a todos nós uma essência sobre quem é esse personagem, lembrando que ele é o primeiro neto da espécie humana na sua história, portanto, é a primeira entidade totalmente formada pela cultura, pela família e pela história. E aquela primeira identidade que é a do homem das tendas, o homem que está próximo ao feminino, à sua mãe, é ainda uma identidade muito ambígua para esse personagem que é Jacó. De certa forma, né, e eu não quero limitar simplesmente ao papel masculino, mas ele é pelo holofote patriarcal, que é sempre, né, nós comentamos isso, é um holofote que está seguindo
esse personagem, que é um personagem do macho trazido, capturado à família, um macho que tem um pacto não só de transcendência com o seu Deus, mas tem um pacto com a sua esposa, com a sua mulher nessa família, que é um pacto onde a sua identidade não é totalmente clara, né? É tanto sacrifício, ele tem que dispor tanto da sua essência, da sua característica, que ele nesse momento, um personagem capenga, né? E Jacó é exatamente alguém que vem segurando no tornozelo do outro. Há algo aqui capenga, que não tem uma integridade, que nós vamos tentar, nesse trecho, reencontrar. Então, a narrativa essa, uma narrativa de medo, desse confronto. Todos nós sabemos disso, quando a gente tem alguma pendência muito importante nas nossas vidas, fundamental, todos nós temos um temor muito profundo do confronto, né? Todo confronto, ele, na verdade, ameaça alguma coisa muito estrutural da nossa pessoa. É como se, ao confrontar alguma coisa, né, nós pudéssemos sair tão maculados, né, houvesse assim, um perigo, né, diferente do perigo da integridade física, de correr o risco de morrer, né, de perecer, mas nesses embates, nesses confrontos tão profundos da nossa identidade, há um medo de nos perdermos de nós mesmos, uma sensação de que vamos perder a maestria sobre nós mesmos e ficarmos realmente precários, capengas em relação a uma relação existencial desequilibrada, perdida e sem a potência de um norte que é a própria identidade. Então, a narrativa traz essa montagem que Jacó faz. Ela é muito característica não só do temor, né? Ele vai criar uma maneira de chegar até o irmão, ele vai dividir essa caravana que acompanha, né? Que é a sua família e também seus servos e todo o gado que ele tinha, né? O rebanho que ele tinha construído, trabalhando junto com o seu sogro Labão. E agora ele faz uma verdadeira estratégia militar, né? Manda um emissário avisar ao irmão de que ele se aproximava com presentes, e aí ele organiza esse grupo, né? Em várias frentes, colocando os servos, colocando Leia, né? Que é a primeira esposa, mas que na verdade veio substituindo a Raquel, que deveria ter sido a primeira, obviamente uma metáfora sobre o imbróglio, né, que ele mesmo criou, de passar à frente do outro irmão, né, de se fazer primogênito quando ele não era, num embate de uma identidade que é uterina e que se prolonga até esse momento da nossa narrativa. E por último, né, então vem a esposa Raquel, que é a esposa que ele mais ama, né, e essa montagem de defesa, linhas de defesa, né, também há em relação a ele. Alguém vai avisar o irmão da chegada dele e prepará-lo de forma positiva, dizendo que haviam presentes, e ele viria na retaguarda. Essa ação de estar na retaguarda, ela é, obviamente, simbólica dessa pessoa que não consegue se sentir à frente, né? Na vida. Não é só uma imagem competitiva de estar à frente, né? À frente de alguém,
mas é a ideia de estar protagonista, de estar não atrás, não estar atrasado no seu próprio tempo, atrasado na sua existência, mas protagonista no fronte da sua própria, o próprio embate com a sua vida, com as suas questões mais importantes. Então, simbolicamente, há aqui uma montagem de medo e uma montagem onde ele ainda não está à frente. Ele não foi confrontar o irmão plenamente, isso só vai acontecer depois que ele faz todo essa liturgia, essa cenografia, para que ele se sinta confortável o suficiente para enfrentar o irmão. E no coração de tudo isso está uma bênção roubada, uma bênção que não tem a autenticidade verdadeira, que ela vem de um truque, uma farsa, e ele tem que resgatar essa bênção. É a grande questão que nós temos aqui. O que a narrativa nos diz? De maneira muito linda, ela vai fazer a gente revisitar aquela primeira noite, se vocês lembrarem, aquela primeira noite quando Jacó sai de casa e ele dorme e ele tem um sonho, ele põe a cabeça na pedra e ele tem um sonho da escada e naquela noite, uma noite catártica, de que dá a ele forças para empreender essa longa jornada, agora já 21 anos na frente, e ele voltou quase que ao ponto inicial. E aquele era um ponto referencial, era Amakom, era o lugar, que era qualquer lugar, que é esse umbigo entre a psique humana, a consciência humana e a sua existência, a sua vida. E ele vai viver agora, novamente, um novo cenário noturno, que é um cenário onde ele vai tentar se recolocar, né? Como se ele pudesse voltar no tempo, mas pelo menos no tempo interno dele, para se confrontar com alguma coisa que ele não pôde lá no passado e teve que fugir, e agora ele está determinado a realizar. Anoitece e a gente já tem de cara essa informação. Ele atravessa o rio Iabok, que é um jogo, né, digamos assim, simbólico, porque Iabok são as letras de Yaakov, né, de Jacó, né, modificadas, alteradas na sua ordem, mas são as mesmas letras. Portanto, aqui há um rearranjamento, há uma indicação de que alguma coisa muito profunda. O que é o nome de uma pessoa? É a essência de uma pessoa. Então, quando o seu nome está se embaralhando, ou não por confusão, mas ele está ganhando uma plasticidade de consciência, que o personagem que você era até então vai poder agora encontrar uma maleabilidade, uma capacidade de rearranjo, né, que fala, obviamente, de questões muito profundas identitárias. E nesse escuro, ele se confronta inicialmente com um homem, né, que entra em embate com ele. Né? Então, assim, a cena é uma cena onírica, é uma cena que parece semelhante a um sonho, a um delírio, nas sombras da noite e da escuridão. E nesse embate, né, que é exatamente o que está acontecendo na narrativa, onde ele está indo enfrentar o irmão, mas ele tem uma antecipação interna desse embate. E ele começa brigando com esse homem, que à medida que ele vai
peleando ali durante toda essa noite, esse homem vai ganhando características angelicais e mais no final desse embate ele vai né, ganhar, ele vai saindo dessa concretude que é talvez a briga né, que ele vai ter com o irmão, que vai ganhando características cada vez mais profundas dentro dele, e ele vai entendendo, né, os significados dessa briga, não como uma briga externa com um personagem externo, mas uma briga com as suas próprias vulnerabilidades, com as suas próprias questões, né, e elementos vis que cada um de nós tem, que deturpam, que fazem com que a gente não consiga ter uma imagem clara de nós mesmos. E esse personagem é claramente um personagem ambíguo, com ambivalências muito profundas. Essa narrativa é muito linda, é uma narrativa onde ele consegue, né, de certa maneira, sustentar essa luta. Esse ser, essa entidade, em dado momento, vê que vai amanhecer, e aqui ganhando uma característica angelical, o Midrash, que são os comentários rabínicos, dizem que os anjos, ao amanhecer, eles se juntam nos céus e cantam, né, o amanhecer, quase como uma oração da manhã, né, entoada pelos anjos em homenagem ao Criador. Então esse anjo está ali peleando com um humano, e é a hora dele voltar para se juntar a esse coro angelical, e ele está sendo seguro, né, por Jacó, que de certa maneira está prevalecendo, conseguindo se impor, e nesse momento ele faz dá um toque, um golpe na coxa de Jacó, que é uma maneira talvez de demonstrar que esse embate ele é muito, muito dolorido, né? Ele tem momentos onde Jacó está prevalecendo, mas outros momentos onde né, o seu calcanhar, ele que vinha, né, aqui com essa imagem não de calcanhar de Aquiles, né, mas alguma semelhança com essa fragilidade, e é justamente na ferida que o anjo bate para tentar se desvencilhar e vencer essa batalha. Ele não consegue, e ele então, Jacó pede a ele que abençoe a ele, né? Então aqui se torna literal, né, esse embate, né, talvez por conta dessas luzes da manhã que já vão clareando, elas explicitam o que está acontecendo ali, e é justamente a busca por essa bênção. E o anjo, nesse momento, pergunta a ele qual o seu nome. Ele diz, obviamente, Jacó, e ele diz para ele, você não se chama mais Jacó, você se chama Israel, que quer dizer aquele que confronta, né? Serar, que é a palavra que é aquele que confronta o seu Deus, né? Ou que confronta Deus e os homens e prevalece. E esse nome, obviamente, é um nome muito significativo, é um momento, né, um clímax dessa história, onde Jacó vai realmente receber a bênção. A bênção é se chamar Israel. Israel é o filho primogênito de Isaac, agora abençoado de forma interior, nas suas entranhas, na sua essência. Mas Israel é justamente esse personagem forjado pelo livre-arbítrio,
do ser humano, pelo pacto de transcendência do ser humano que envolve a família, a sociedade e a história. E ele é, nesse momento, uma espécie de síntese, né, que produz esse ser de consciência, agora sim, detendo a verdadeira plasticidade. Isso que quer dizer Israel, porque não quer dizer simplesmente uma pessoa que entende o mundo, que compreende o mundo, que tem, digamos assim, o dom do arbítrio, do entendimento, provou da árvore da vida, mas agora faz parte ativa, proativa, é um parceiro de Deus nessa modificação de si e da realidade, em que um impacta o outro, né? Onde é impossível não modificar a si mesmo sem modificar o entendimento do mundo à sua volta, e ao fazer isso, o mundo se modifica totalmente e impacta novamente a quem você é, um jogo de construção próprio de um ser criativo, né? Não é mais um robô. Nós temos aqui quase como uma descrição, né, da inteligência artificial. Aqui no caso ela não é artificial, é a construção de um ser capaz de embates com Deus e os homens, de se confrontar com a realidade e produzir uma transformação profunda em si. Esse é Israel, que vai ser, obviamente, nessa história bíblica, que está falando né, como uma espécie de texto da ancestralidade de um povo, determinando a esse povo quem é verdadeiramente esse que vai chegar à terra prometida. Quem é que está capacitado de chegar a esse espaço utópico, esse território que nós mencionamos? Não é um território físico, geográfico, é um território que acontece na mente humana. Né? A mente humana, ela se comunica com a realidade por meio dessa plasticidade, e o ser humano habita, não no Jardim do Éden, não nem mesmo no mundo pré-histórico, né? O ser humano habita numa história onde ele é protagonista de um mundo em aperfeiçoamento, em despertar cada vez mais profundo, que vai levar a essa concepção, digamos assim, escatológica, utópica, que é tempos messiânicos, tempos onde o ser humano se resgata de novo na natureza, ele se costura com a realidade de uma forma em que ele não está separado, ele é parte de Deus, parte da criação, mas ele é plenamente consciente e desperto. Essa narrativa que vai ter agora no encontro, agora abençoado, quando ele encontra o irmão, né? E ele já havia dito que aquele lugar onde ele pelejou, brigou com esse anjo, né, era Peniel, né, que é a face, é o lugar onde ele viu Deus face a face. E quando ele reencontra o irmão, ele diz: ver a sua face é como ver a face de Deus. Então aqui é uma linda construção poética, simbólica, da capacidade de pegar o drama pessoal de cada um de nós, seja o drama de cada um de nós na família, na sua biografia, né? E quando a gente entende esse drama externo, olhando, né, tentando entender a nossa relação com a vida, mas aqui não, ele está olhando o drama dele, que era o irmão, a coisa mais concreta que existia,
esse abraço que ele está dando com o irmão, que onde ele deixou era um abraço que seria provavelmente essa tal briga, esse embate, onde o irmão quereria matá-lo. E vamos lembrar que a gente já tem esse modelo, essa história de Caim e Abel, então isso seria uma reedição do fratricídio, mas ele agora, esse abraço, é um abraço com a realidade, com a sua realidade. E quando ele dá esse abraço, ele consegue entender, né, o que é a face do irmão, o problema que ele sempre achou, um problema concreto, com nome, com endereço, com realidade, e agora tudo é plástico. Ele consegue enxergar no rosto do irmão o espelho divino que reflete o interior dele mesmo. E esse ser humano é agora agraciado com essa bênção. É como se nós tivéssemos aqui o ser humano desde a sua criação tentando se atualizar, fazer todos os componentes da sua capacidade, da sua potência humana serem ativados, despertados. E é isso que ele vê no rosto do irmão. Então é tão interessante que quando a gente chega a esse nível, essa capacitação humana, o ser humano é capaz de sair desse lugar pequeno, né? A gente usou essa expressão mohin de katnut, uma plasticidade apequenada para um mohin de gadlut, uma plasticidade ampliada, onde o irmão é Deus, e o Deus que é o rosto do irmão reflete todas aquelas problemáticas, questões que ele tinha, mas agora de maneira muito ampliada, capacitando a ele não só se transformar, mas transformar conceitos que ele teve ao experimentar esse lugar mundano, pequeno, aquele travesseiro de pedra, que é a única maneira que ele tem, né, no rigor, na adversidade, é só ali, naquele incômodo, que ele consegue encontrar uma porta aos céus, um caminho a essa plasticidade. Não, agora ele a tem no rosto do irmão, nos problemas que parecem os mais concretos da vida dele, eles se transformam numa chave de crescimento, de aprendizado, de potência transformadora. Então, essa é a identidade agora desse ser forjado com tanto esforço, né? Não é o homem das tendas, um homem que foi domesticado, né? Que perdeu a capacidade de embate. Não, ele foi agora fortalecido porque ele é um capacitado a entrar em embate, não com o inimigo, não com o irmão, essa construção tão primitiva, onde para você se reconhecer e se afirmar, você tem que matar o outro, você tem que brigar com o outro, mas uma capacitação, uma aptidão cósmica, uma aptidão quântica que o ser humano ganha, em que ele não é mais ele vai iniciar essa possibilidade, onde ele não é mais um brigador por poder. Poder é uma coisa tão pequena, tão mundana, né? Vem da natureza, da sobrevivência, da competição. Ele agora, ele se transforma num ser que briga não por poder, mas por autonomia. Uma guerra não contra outros animais, não contra outros humanos, não contra alguém que
ameace a sua posição, a sua identidade, mas o seu embate é um embate da consciência, né? É uma guerra da consciência, num front que é de chegar cada vez mais próximo a essa plasticidade que permite ao ser humano não só conhecer o mundo à sua volta pelos seus sentidos, pelo olhar, pelo olfato, pelo escuta, mas o ser humano ele faz uma prospecção, né, dessa realidade desperto dentro dela. É com essas luzes, nesse lugar fantástico que é de dentro do tecido, né, do matrix da realidade, o ser humano acordar ali de dentro. Essa é a potência humana, esse é o primeiro neto, esse é, na verdade, o primeiro bebê, o primeiro protótipo de um ser humano capacitado a ter essa condição na vida. E eu acho que essa maestria que vai se tornar realmente esse modelo, né? Israel é um modelo para o ser humano. Aquilo que Deus havia dito a Caim lá atrás, e dito, você, sabe, tem condições de se sobrepor nesse embate. E é uma coisa muito interessante, porque a vida ela é confrontação, né? Quando a gente chegou a mencionar o homem das tendas, né, há alguma coisa frouxa, né, alguma coisa que, do ponto de vista da tensão da vida, né, não é bem representado, porque nada nesse mundo deve ser domesticado. Tudo nesse mundo deve ser assumido, né? Não é a civilização, ela não é um processo de repressão, né? Ela é um processo de autoaprendizado e de mistura. Quando você se torna capaz de se autoaprender, lá na frente você se mistura, né, com talvez o projeto de toda a existência. Você vai para um espaço de funcionamento que não é só da fisicalidade, do que é mundano na fisicalidade, mas você vai para o espaço da energia, você vai para um espaço dessa plasticidade que interage, que são sinapses, onde você se faz uma sinapse da própria criação. E Israel significa isso, né? Israel é um nome muito incrível, que é o nome daquele que confronta. A palavra confrontar, ela é fundamental à vida. A vida é abrir uma picada, é um constante esforço, uma transformação, uma metamorfose. Nunca é alguma coisa estática. Nós somos agentes de alguma coisa que é cheia de emoções, de moções, de movimento, e isso, diante da própria consciência, é uma coisa fantástica. Então, nossa linha de história chega aqui nesse abraço plástico com o irmão, que é um abraço plástico com a realidade e que é uma capacidade do ser humano de reconciliação com qualquer situação de poder
qualquer situação mundana ela pode ser reconciliada se você vai ao recurso desse cérebro ampliado, dessa plasticidade ampliada, em que tudo pode sofrer uma metamorfose e pode ser enxergado de maneiras nunca antes imaginadas. Então, assim, é esse o convite que fica, que para Jacó é uma resolução, ele abandona esse módulo que ele utilizou até esse momento, que era de ser esse personagem ancorado em coisas pequenas e mundanas, para ele realmente poder ser trazido ao seu sua verdadeira tarefa e função, que é conhecer cada vez mais, através da sua consciência, o seu lugar no mundo, a sua relação com a própria realidade. E é um novo platô, é uma nova, é um novo momento que essa reconciliação permite. Ela não é uma reconciliação só com Esaú, ela é uma reconciliação com a verdadeira potência humana, aquela que lá no ventre materno já estava ali sendo maturada e que depois teve que, ali no engajamento com a vida e com a realidade, criar dar início, abrir esse processo, que é o processo onde todos nós, de alguma forma, nascemos. Talvez muito interessante esse fechamento, em que o rosto de Deus, essa imagem que o ser humano, ver o rosto de Deus, lembram que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, ver o rosto de Deus é uma belíssima metáfora para esse espelhamento da potência que existe dentro de nós, que é muito distante, muito maior em magnitude do que esse rosto pequeno que nós vemos nos nossos embates por identidade. A nossa verdadeira identidade é como Israel. É a identidade daqueles que, ao olhar para as coisas mais objetivas da sua narrativa de vida, os seus confrontos mais objetivos com fraquezas, com medos, com obstáculos, ao olhar esse espelho, não ver refletido meramente esses contornos da realidade, mas ver a sua face refletida como sendo a face de Deus. Quando você enxerga em você a face de Deus refletida, o seu rosto refletido num espelho, aparentando a face de Deus, é significativo justamente dessa capacitação que o ser humano tem. Com isso, a nossa história encontra aqui e aqui que terminam os patriarcas e matriarcas. Portanto, aqui, de certa forma, nós vamos ter toda uma próxima apresentação de Gênesis, já dentro da história humana. E agora é uma história propositada. Porque o que vai acontecer a partir de Israel,
desse Jacó que ganha o nome Israel, é uma realidade propositada. A ciência nunca pode trabalhar com o propósito, porque quando a ciência imagina um propósito para as coisas, ela se perde, né? E os propósitos se transformam em dogmas, se transformam em limitações que vão atrapalhar todo o processo racional e científico do ser humano. Ao mesmo tempo, quando o ser humano se transforma em Israel, onde ele tem essa plasticidade entre o mundo externo e o mundo interno, quando ele atinge essa plasticidade, então ele ganha propósito. A vida ganha propósito. O próximo capítulo é um capítulo totalmente diferente. É o capítulo dos seres humanos num cenário, num território de propósitos. E Jacó, agora como Israel, é a fronteira entre esse passado da natureza, desse passado evolutivo do ser humano, para essa nova plataforma, que é um ser humano representando essa aptidão da nossa evolução, justamente num espaço onde há propósito. Onde antes não havia, na natureza, aparentemente não temos um propósito, em todo esse processo, o ser humano ainda não percebe um propósito na sua existência, e a partir de agora nós estaremos numa história propositada, numa história humana que identifica, né, nesse embate e confrontação com o meio externo, com a realidade, a gente é capaz de caracterizar, de perceber, de identificar propósitos. Por isso, nossa paraxá, nosso trecho, Vaishlach, é o deflagrar. Né? Ali na narrativa, o deflagrar desse processo de reconciliação, mas é, na verdade, o deflagrar de uma história que, obviamente, é fundamental ao livro de Gênesis, o livro que conta sobre esse processo que traz o ser humano a sua batalha né, por esse envolvimento, por esse crédito à sua própria consciência e percebendo que ela nos representa mais do que qualquer coisa, é ela que é a nossa chave para a potência maior que o ser humano tem, essa potência de plasticidade, de abrir os olhos e enxergar essa fantástica, esse fantástico cruzamento, né, que é a criação, a vida, de forma desperta, de forma acordada. Por falar em acordado, na meia-noite da semana, vamos fechar por aqui, esperando encontrá-los na próxima. Até mais.
Yeah.